A paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós estamos aqui para trazer mais uma vez um conteúdo da Escola Bíblica Dominical deste domingo, do dia 10 de maio, com a lição de número 6 do segundo trimestre de 2020, que trata sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus, selada com o Espírito Santo da promessa. E essa lição de número 6, ela tem um tema que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. Nós vamos trazer então aqui, amados, só um conteúdo para professores de escola bíblica dominical. É um conteúdo que ressalta os pontos importantes, é um conteúdo que traz à tona aqueles pontos que afloram mais o tema, digamos assim, onde mais pode haver perguntas. Então eu toda semana eu trago esse conteúdo para professores de escola dominical. É uma live rápida, porém depois fica gravado e eu coloco no YouTube lá para os irmãos então participarem e mando para alguns amigos que têm me pedido. Então, a lição de número 6, que tem como tema a condição dos gentios sem Deus, o texto áureo dela está em Efésios capítulo 2, no versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios 2 e 11, nós estamos estudando o livro de Efésios e nós estamos esmiuçando aqui, através do comentarista, nosso pastor Douglas Batista, que é do nosso ministério de Brasília, e ele é o comentarista desse trimestre. Então ele traz aqui esse conteúdo do livro de Efésios. Nós estamos então aqui, de uma certa forma, dando a nossa contribuição naquilo que for útil para os nossos irmãos professores. Esse tema que está falando da condição dos gentios, gentios é todos os que não são judeus, principalmente na época, digamos assim, da carta aos Efésios, e era a época onde todos os que eram gentios eram os que não eram judeus. Hoje já se trata diferente. Hoje nós temos três povos, digamos assim. Na era da igreja, nós temos três povos: gentios, judeus e igreja. O gentio e judeu que se converte torna-se igreja. O gentio que não se converte, que não é judeu, continua sendo gentio e está dentro então dessa condição, digamos assim. Precisa reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo para tornar-se filho de adoção, filho por adoção a Deus. Amém? Prosseguindo então a introdução, ela diz que na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. 5 formas. Primeiro, estavam sem Cristo. Segundo, eles estavam separados de Israel. Terceiro, eles estavam sem esperança de Deus. E em quarto, eles estavam sem Deus no mundo. Então, nós estudaremos cada um desses aspectos separadamente, mas é claro, eu vou estar aqui destacando dentro deste conteúdo algumas questões que sobressaem no tema. Então, o primeiro tópico, ele traz o tema chamados incircuncisos, ou seja, chamados incircuncisão. Este tópico, ele se subdivide em 4 subtópicos. E o primeiro subtópico, que é dividido do tópico 1, é o conceito de circuncisão. Depois nós vamos ver o significado religioso da circuncisão. No terceiro subtópico, a circuncisão do coração. E no quarto subtópico, a circuncisão na nova aliança. Então nós vamos fazer aqui um esclarecimento. Como eu disse, eu estou apenas destacando pontos importantes. Então, nesse primeiro ponto aqui, o conceito de circuncisão, esse aqui traz de forma lógica e esclarecedora, que o comentarista ele aborda aqui o que é circuncisão, né?
Nós vamos, você ao ler aqui, amigo professor, irmão professor, ao ler você já vai então descobrir o conceito de circuncisão. O que é circuncisão? Para você explicar. Agora você vai ter que também explicar que essa circuncisão, ela era um sinal aos judeus. Este sinal era o sinal de que o judeu, ele tinha a linhagem abraâmica. Só que nós precisamos entender claramente que ela nunca foi objeto de salvação. Até porque Abraão, ele foi chamado com 75 anos de idade. E ele foi ser circuncidado com 99 anos de idade. Então a promessa de Abraão e tudo que Deus prometeu a Abraão ainda foi dentro do tempo em que Abraão ainda não tinha sido circuncidado. Então isso não é um objeto essencial para a salvação, mesmo do povo judeu. Era apenas um sinal, de judaísmo, digamos assim, de linhagem, apenas de linhagem. E então esse é o conceito e o esclarecimento. Ela não é, nem para o judeu, nunca foi objeto de salvação. Não. Porque Abraão, como eu disse e volto a dizer, Abraão foi chamado com 75 anos de idade e foi ser circuncidado com 99 anos de idade, quando já o seu filho Ismael tinha 13 anos de idade. Ok? Então esse é um ponto para trazer à tona, digamos assim, o que é esse tópico primeiro aqui, chamados incircuncisão. Se quiser mais um pouquinho aqui digamos assim, o subtópico 2, por exemplo, ele fala sobre o significado religioso da circuncisão, eu já adiantei. O significado religioso, ele tinha apenas um caráter moral, digamos assim, para o judeu, com relação à sua nacionalidade e à sua linhagem. Ponto 3, o subtópico 3, a circuncisão do coração. Essa aqui é o que já está, digamos assim, já no Novo Testamento, Paulo pregando aos gentios, e ele então vem e fala essa passagem, no caso, Romanos capítulo 2, e o versículo 29, até é importante a gente fazer essa leitura, porque Romanos no capítulo 2 e o versículo 29, ele diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito e não na letra. O louvor não provém do homem, mas de Deus. Então Paulo aqui, que era o apóstolo dos gentios e que pregava ao povo gentil, ele então estava quebrando esse tabu aqui, porque o gentil ficava um pouco receoso. Eu não pertenço por natureza a esta linhagem da qual tem a promessa, e não sendo circuncidado sou considerado incircunciso, mas esse era apenas um sinal no corpo. E aí vem Paulo então e diz que a verdadeira circuncisão, escrevendo aos Romanos, ele diz que essa verdadeira circuncisão, ela é no coração. Amém? Então, passando então aqui já para o último subtópico, para nós adiantarmos, eu preciso fazer essa live dentro de 20 a 25 minutos no máximo, a circuncisão na nova aliança, que é no processo, digamos assim, da graça, após a morte de Jesus Cristo, o que é que mudou? Então está dizendo aqui que esse assunto ele ainda continuou gerando discussão. Por quê? É claro que os judeus, como os próprios apóstolos, por exemplo, Pedro era judeu, os demais apóstolos, na sua grande maioria, eram judeus, conheciam muito bem essa questão da circuncisão, e quando passou-se automaticamente para a graça, eles ainda mantinham essa linhagem, esse pensamento vinculado à circuncisão. Tanto é que foi necessário acontecer aquele concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, para que pudesse então agora, como diz a palavra do Senhor, ela fala
foi em Atos, eu acho que é Atos capítulo 15, eu não tenho essa referência anotada, mas eu quero ler uma passagem que vai te ajudar muito aí na sua preparação da escola dominical. Eu acho que é o Atos capítulo 15 e o versículo 28 por aí. É isto, essa palavra aqui, guarde aí, marque aí como subsídio para você. Atos capítulo 15, versículo 28. No concílio de Jerusalém, eles chegaram a um consenso e ficou escrito aqui no versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, ou seja, está falando aqui para os gentios que não eram judeus, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aqui então nós temos uma prova de que o parecer ele veio diretamente do Espírito Santo, acatado pelos apóstolos. A conclusão da reunião, a conclusão do concílio de Jerusalém, ela então agora trouxe um esclarecimento. E aí ficou registrado em Atos 15, 28. Anote isso aí para você então poder esclarecer em cima deste parecer do concílio de Jerusalém, aonde chegou Paulo com Barnabé e encontrou Pedro, inclusive, tendo ali uma conversa na qual ele teve que repreender a Pedro. Houve ali, você vai ler Atos 15 e você vai encontrar. E no versículo 28, então, está essa posição dada, que ele deixa bem ressaltado, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo. Então, quer dizer, ali começou então a ser considerado os gentios como igreja. Porque até ali eles não eram considerados como igreja, ou seja, porque a igreja estava mais ligada a um dogma judaico. Eles estavam no começo trazendo a igreja mais para dentro do dogma do judaico, da circuncisão, muitos pontos da lei, enfim. Então esse concílio, que foi o primeiro de Jerusalém, serviu para esse esclarecimento. Amém? Vamos para o tópico de número 2, onde fala sobre estranhos ao concerto da promessa. Do que está falando aqui? Esse tópico, ele subdivide também em 3 subtópicos, e o primeiro do subtópico que se divide é uma vida sem Cristo. O segundo, separados da comunidade de Israel. E o terceiro, alienados ao pacto da promessa. Então, esse segundo ponto, ele vem trazendo uma situação. O apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, ele vem então falando para os gentios da posição deles anterior. Ele diz assim: estáveis sem Cristo, separados. É o que está na leitura bíblica em classe. Se você ler, você vai ver o versículo 12 do capítulo 2 de Efésios, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. É o versículo 12 da leitura bíblica em classe. Tá? Ressalta esse versículo 12 que você vai esclarecer então esse segundo subtópico aqui. Esse segundo tópico, digamos assim, e o primeiro e o segundo subtópico, que é uma vida sem Cristo e separados da comunidade de Israel. E o terceiro, que é alienados aos pactos da promessa. Então, nós temos aqui o versículo Gálatas 3 e 29. É importante se a gente ressaltar isso aí. Observe esse ponto aí, Gálatas 3 e 29, porque ele vem trazendo um subsídio muito importante. Gálatas 3 e 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso aqui está sendo falado para os gentios, tá? Porque herdeiros da promessa e filhos de Abraão, até ali era considerado os judeus, tinham essa concepção. Então aqui Paulo escrevendo aos Gálatas, que eram os crentes da Galácia, onde existia uma forte comunidade cristã de gentios, eles tinham isso na sua cabeça,
que não tinham esse merecimento de ser também chamado como filhos de Abraão. Aí Paulo então escrevendo aqui, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, porque Cristo Cristo também é descendência de Abraão. Amém? Então, concluindo aqui, como eu disse, é rápido a nossa live. O ponto de número 3, então, nós concluímos aqui. E agora vamos para o último tópico da lição, que está, então, falando sobre sem esperança e sem Deus. Lembre-se tudo que está linkado no tema principal, onde está falando da condição dos gentios sem Deus. Então, esse último tópico aqui, o tópico 3, que fala sem esperança e sem Deus, agora Paulo, então, ele passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, ele passa agora a falar a eles sobre essa esperança. E o primeiro subtópico diz, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, essas promessas, elas tinham sido feitas ao povo de Israel. Primeiro, as promessas abraâmicas, né? Depois, as promessas davídicas, né? Enfim, começa com as promessas, na verdade, começa com as promessas de Noé, né? Essas promessas, elas passaram a ser, então, esperada pelo povo de Israel, né? Só que os gentios não sabiam o que significava essa promessa, nem o pacto de Deus com Noé, nem com Abraão e nem com Davi. Então agora eles recebem, através da graça, esse direito à herança, esse direito a serem chamados filhos de Deus por adoção, né? O subtópico 2, então, ele diz sem Deus no mundo. Essa era a situação e é ainda a situação do gentio que não aceitou a Jesus. Porque o gentio que não aceitou a Jesus, ele continua ainda na mesma posição. Ele foi libertado, ou seja, ele tem liberdade. O que é liberdade? Liberdade é você pode ir e vir para onde você quiser, ninguém te impede, isso está até na Constituição. Liberdade é você poder caminhar para lá e para cá, isso é liberdade. Isso aí todos têm. Em se tratando da liberdade com que Cristo nos libertou, com a sua morte de cruz, ele rasgou a cédula do pecado que estava imposto sobre o ser humano. O homem não está mais preso pelo pecado, não é mais refém de Satanás. Porém, é claro, ele tem que dar um passo, que é a sua confissão, para que possa então agora não ser somente, não ter somente liberdade, mas ser liberto. Tá bem? Então, liberdade, presta atenção, liberdade é o direito de ir e vir, é o direito de expressão, tudo isso aí é liberdade. Agora, liberto é muito diferente. Ser liberto é não deixar nada a dominar, nenhum vício, nada dominar, porque aquilo ali não faz mais parte, não domina mais o teu pensamento, tá bem? Então, é isso que eu queria trazer para você, e eu agradeço a sua compreensão e a sua audiência aí. A paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém?